Eu ouvi a pergunta, mas ela não é a pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais de fazer do que estar a responder diariamente. Calma, é isso. Bruno, conta-nos tudo. Como é que estamos ao nível do ranking do radicalismo? Ora, com a última atualização, Carla, temos uma mudança no topo do ranking. As lideranças do Bloco de Esquerda e PCP andam um bocadinho em baixo e Pedro Nuno Santos aparentemente continuava a ser o super radical de esquerda, o papão que a direita temia ou que usava como espantalho para assustar o povo. Mas tudo indica que, segundo dados do PSD, revelados ontem pelo líder da bancada parlamentar, José Luís Carneiro fez do PS um partido mais radical do que quando era liderado por Pedro Nuno Santos. Este é o jogo habitual. Há vozes no PS que acusam o PSD de se ter juntado ao Chega e a resposta do governo é que foi o PS que se radicalizou. Resumindo, o mais radical é sempre o adversário de turno, é aquele que está lá. Paulo, sobre deputados e o Mundial, tudo está bem quando acaba bem? Parece mesmo que é um assunto encerrado, não é? A Federação Portuguesa de Futebol tinha convidado os líderes partidários e os líderes das bancadas parlamentares para irem assistir a jogos da seleção no Mundial. Alguns começaram até por demonstrar disponibilidade, outros não, logo à partida, mas a polémica estalou porque há um regulamento que tem meia dúzia de anos que proíbe os detentores de altos cargos públicos de aceitarem ofertas que seja atribuído um valor de 150 euros. Mas neste caso, argumentou-se, o convite era um convite institucional e não era dirigido à pessoa A ou B, mas tudo de facto está bem ou acaba bem porque, apesar da agenda parlamentar e política, afinal não permite que haja tempo para atravessar o Atlântico para ir ver a seleção. Portanto, parece que o assunto morre aqui e nem precisa de interpretações mais ou menos criativas da lei para detectar essas vírgulas, e já agora, depois do jogo de ontem, os deputados devem estar agradecidos à polémica, porque fazer 10 horas da vida, 10 mais 10, 20 horas, para ver aquilo, ainda bem que ficaram, não é? Olha, e até por isso não vais mais longe, não te vais embora, Paulo. O que é que pode separar a euforia do desalento? Bom, se estivermos de facto a falar de Portugal e de futebol, o que separa uma coisa da outra podem ser os 90 minutos de um jogo, não é? Ontem às 6 da tarde éramos os maiores, uma equipa feita dos melhores do mundo, uma maravilhosa seleção, o símbolo da fibra de ser português, a alma de ser português, e nestes 3 últimos casos estou a citar o Presidente da República. As marcas entraram na onda, e entram sempre na onda, neste caso pediam que se traga a taça, que alegadamente nos falta, e canta-se "Vamos fazer o que ainda não foi feito". Ora bem, com ou sem direitos de autor, não é? Exatamente, com ou sem direitos de autor. É uma questão depois a ver com o Pedro Brunhosa. 90 minutos de um jogo soporífero depois, passamos para o "eles não jogam nada", temos um conjunto de craques, mas não temos uma equipa, assim não vamos lá, mudem o treinador, isto é uma vergonha, que desilusão. E o capitão é o primeiro até a sair do relevado sem agradecer aos adeptos. Portanto, uma coisa e outra são manifestamente exageradas. Isto mostra que, de facto, que somos muito bons no circo e naquele folclore que é muitas vezes postiço, não é? Agora, já fazer passar disso a resultados com consistência, isso já é mais difícil. Portanto, não há aqui nada de novo. A seleção é, de facto, o espelho do país, não é? Bruno, então, e os lares de idosos são depósitos de idosos? Há diferenças, porque nós temos, na verdade, 2 segmentos, acabam por ser quase 2 segmentos, os lares de luxo, por um lado, e depois os lares de lixo. No último ano, a Segurança Social encerrou vários lares por falta de condições para acolher idosos, a uma média de 10 lares encerrados por mês. Alguns funcionavam sem licenciamento, outros tinham problemas de segurança e higiene, ou até havia indícios de maus tratos. A verdade é que ninguém coloca um familiar num lar destes, ou às vezes lares clandestinos, ou mesmo que sejam legais, sem grandes condições, por achar que é uma excelente ideia. Na maioria dos casos é a solução encontrada, quando as famílias não conseguem garantir cuidados permanentes, quando a dependência dos idosos aumenta bastante, ou quando simplesmente já não existe uma alternativa viável. E quando os recursos são escassos e os apoios também, abre-se espaço para negócios, no mínimo com poucos escrúpulos. E não é um problema que vá desaparecer nos próximos anos. Sabemos aí o envelhecimento da população portuguesa sugere mesmo que a tendência é para que tudo isto acabe por piorar.
Eu ouvi a pergunta, mas ela não é pergunta. Eu percebo as vossas perguntas, mas vamos com calma, está bem? Não quero que ninguém se magoe. Eu respondo-lhe a isso quando me disser aqui olhos nos olhos. Eu às vezes tenho mais de fazer do que estar a responder diariamente. Calma, é isso.